crianças da Prof. Ellen! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar mais uma história. E olha só, essa história é bem legal e ela é bem importante. Você sabe qual data está chegando? É domingo. Que dia é domingo? Domingo é Páscoa! Eu amo a Páscoa, gente! Mas nós temos que lembrar o verdadeiro significado, não é mesmo? Qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Jesus! Jesus é o verdadeiro significado da Páscoa, não é mesmo? Nós todos já sabemos disso e você sabe disso porque você é uma criança muito inteligente, não é mesmo? Mas eu vim contar para vocês uma outra história da Páscoa. Sim, outra história. Porque quando Jesus veio à Terra, a Páscoa já existia. Hã? Mas como que a Páscoa já existia quando Jesus veio para a Terra? Porque a Páscoa era celebrada de outra maneira. E eu vim te falar que maneira é essa. E essa Páscoa, essa outra maneira de comemorar a Páscoa, também foi instituída por Deus. É verdade, também foi instituída por Deus. E aonde está? Quando que a Páscoa começou, Prof. Está aqui na nossa Bíblia Sagrada. Você pode abrir lá em Êxodo 12, que vai contar como a Páscoa começou. E eu vou mostrar para vocês aqui essas imagens de como essa Páscoa começou antes de Jesus. Vamos lá? Então, olha só. Houve um tempo na Terra que tinha muita fome, tinha muita seca. Não dava para produzir nada na terra porque não chovia. As plantas não tinham frutos, os animais não tinham água para beber e acabavam morrendo. O Egito estava preparado e tinha muita reserva. Eles construíram enormes silos, que era algo bem grande assim para colocar, armazenar grão, dá para armazenar trigo, lentilha, cevada, o gergelim, dá para colocar tudo lá dentro, gente. Cada um dentro de um silo. Pensa como se fosse um potão assim, ó, bem, mas muito grande. O Egito estava pronto. O Jacó e os seus descendentes também estavam passando fome. E sem esperança, para onde que eles pensaram ir? Pro Egito, porque lá tinha comida. Então foi a única solução e ele, ó, foram atrás, né? Porque do que adiantava eles ter ouro e prata e morrer de fome, não é mesmo? Então eles montaram uma caravana e foram lá comprar alimento. Mas Deus já havia preparado José. José era o filho de Jacó. Exatamente, Jacó achava que o seu filho estava morto. Então, vamos ver lá. Um próximo. Jacó chegou lá e reencontrou José. Foi muito emocionante esse encontro. Houve pedidos de perdão, houve reconciliação entre eles. Jacó e os filhos houveram por bem se sentar lá até que a crise passar, né? Eles resolveram, né? Mas o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e o tempo foi passando. Quando eles se deram contas, eles tinham virado escravos do faraó. Isso mesmo. Lá no Egito tinha um faraó que comandava tudo. E como o Jacó e aquela caravana chegou lá, encontrou José, ficaram ali se reconciliando, quiseram passar por ali mais alguns dias, eles acabaram se tornando escravos. Não era isso que eles queriam, mas eles acabaram se tornando escravos, ou seja, eles não eram mais donos do próprio nariz. Quem estava mandando neles era o faraó e o povo do egípcio. Então, o povo egípcio agora mandava no povo israelita, tá? E os israelita, povo de Israel que estava lá preso. Vamos ver o que aconteceu? É lógico, né, que os hebreus, israelitas, eles clamaram a Deus por liberdade. Senhor, tem misericórdia
misericórdia de nós, Senhor. Nos leva até a terra prometida, aquela que emana leite e mel. E assim eles falavam com o Senhor. E o Senhor, lógico que ouviu o clamor dos seus filhos. E o Senhor queria libertá-los de lá. Para isso, o Senhor precisava de alguém especial para ajudá-lo, não é mesmo? Então Deus falou com Moisés e falou para Moisés ajudá-lo. Deu a ele uma tarefa, uma missão de ir até o Egito, falar com o faraó para libertar o povo dele. Porque o povo dele estava sofrendo lá no Egito e aquilo não era certo, não é mesmo? Mas isso não seria nada fácil. Deus avisou a Moisés que estaria fazendo milagres, para que todo mundo entendesse que quem enviou Moisés era Deus, não é mesmo? E que Deus era o Eu Sou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era ele que sustentava o mundo e os homens, e não os deuses egípcios como parecia. Você sabe como que o Senhor apareceu para Moisés? Na sarça ardente. Você tá vendo aqui, ó, essa árvore pegando fogo? Então, era uma árvore que estava pegando fogo, mas a árvore não se consumia, ela continuava inteira. E foi ali que o Senhor apareceu para Moisés e falou para ele sobre esse desafio. E cada vez que Moisés chegava diante do faraó para pedir permissão do povo para ir embora, do povo para ele partir, o egípcio, o faraó, negava. E como consequência, o Senhor enviava uma praga. E eles sofreram 10 pragas no total, gente. 10 pragas. Esse faraó estava com o coração muito duro. Ele não queria de jeito nenhum libertar o povo. Eles sofreram com rãs, eles sofreram com piolho, eles sofreram com granizo. O Nilo, que era aquele rio sagrado que estava fertilizando aquela terra, que deixava aquela terra rica, ele tornou-se vermelho como sangue. Eles foram perdendo colheitas, animais, saúde, mas o coração dele continuava duro, inflexível. E ele falava: eu não vou libertar esse povo. E o povo continuava como escravo. Faraó era considerado, gente, como um deus. Então Deus preparou a última praga, que aos olhos de Faraó, ele achou que nem ia acontecer. Moisés avisou sobre a 10ª praga. À meia-noite, todo primogênito, e o que é um primogênito? É o primeiro filho. Então, tinha um homem, uma mulher, que se casavam, marido e mulher, e eles tinham um filho. Se eles tivessem 3 filhos, o primogênito seria o que nasceu primeiro, tá? Então, o filho que nasceu primeiro é o primogênito. E por que o primogênito era tão importante? Porque todo primogênito herdava a riqueza do pai. Por exemplo, o faraó. O primeiro filho do faraó seria o próximo rei, porque ele era o primogênito. Então, todo o reinado do faraó, toda a riqueza do faraó iria para o seu filho quando ele morresse. Então, todo mundo queria ter um primogênito, queria ter um filho para cuidar das coisas quando a pessoa partisse. E o faraó achou que ia ser mentira. O Senhor falou: a 10ª praga, meia-noite, todo primogênito no Egito morrerá, inclusive os animais. O primeiro animal que nasceu também iria morrer. E o egípcio, o faraó, nem deu bola, gente. Quando Moisés voltou ao acampamento dos hebreus, ele falou a mesma coisa. Amanhã, à meia-noite, o anjo do Senhor tirará a vida de todo primogênito que vive no Egito. E ele continuou: mas eu sou, mandou sacrificar um cordeiro sem defeito por família.
O sangue desse cordeiro deve ser passado nos umbrais da porta e assim o anjo passará por cima. Prof. Ellen, o que é os umbrais? Quando você estiver aí na sua casa, olha para a tua porta. Tem uma parede e a tua porta que ela abre. Em volta da parede vai ter um pedacinho de madeira da parte da porta. E depois você pode pedir para o pai e a mãe mostrar para você também, tá? Essa parte é o umbrais. Então, quando o anjo do Senhor chegasse lá no Egito para recolher o primogênito, o primeiro filho de cada egípcio, era só dos egípcios. Dos hebreus, não. Então, o Senhor falou que tinha que passar o sangue de um cordeiro na porta, que a casa estaria protegida, que lá não ia acontecer nenhum mal. E assim teria que ser feito, tá? Guarde de hoje em dia esse memorial do anjo que passará. Comam desse cordeiro juntamente com ervas amargas para lembrar dos duros tempos que passaram aqui no Egito. Também preparam pães sem fermentos, lembrando da pressa que saíram. Fiquem todas em casa. Depois dessa praga, Faraó nos deixará partir. E lá foi passando o anjo. Aproveite e peçam aos seus patrões egípcios dinheiro e ouro como recompensa dos muitos anos de escravidão. O Senhor vai tocar o coração dos egípcios, que serão generosos para vocês. Estejam prontos. As coisas devem ser empacotadas, a sandália nos pés e o cajado na mão. Estejam prontos para partirem para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Os egípcios continuaram a vida como se nada tivesse acontecido, mas os hebreus não. Continha um agito, uma arrumação. Quando veio a noite, ninguém estava fora de casa. Eles estavam reunidos celebrando a passagem do anjo da morte. E na mesa deles tinha o cordeiro assado, as ervas amargas e o pão sem fermento. Olha lá, o cordeiro assado, que é a carne. O pãozinho sem fermento, o pão não cresceu porque não tinha fermento. E a erva amarga. E, claro, logo começou a ouvir-se os choros, os gritos. Estava acontecendo o que Moisés falou. Cada família, cada pai e mãe escutavam os gritos de angústia e iam correndo verificar. E também no palácio o faraó constatou que o anjo passou e ele caiu num choro profundo. Não, isto não! Aquele seria o herdeiro do seu trono. Lembrando que nenhum primogênito dos hebreus morreu. Por quê? Havia o sangue nos umbrais e nenhum mal poderia chegar até lá. Na manhã seguinte, o povo egípcio estava de luto. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e pediu que saíssem depressa, antes que eles se arrependessem. O povo de Deus estava preparado. E antes, eles fizeram uma grande caravana e muitos foram se despedir dos seus ex-patrões e foram buscar a recompensa por tantos anos trabalhados sem recompensa. E agora eles poderiam pegar esse dinheiro. E o povo, se colocou em marcha. À frente, Moisés com seu cajado. Atrás, um povoaréu. Muita gente. Olha só. E cada família com seus animais, carroças, pertences. Eles estavam jubilosos. Eles estavam felizes. Eles estavam alegres porque agora eles estavam livres. Eles não eram mais escravos. Eles estavam livres para adorar a Deus. Eles, seus filhos, seus netos, os filhos que viriam depois, eles iam festejar para sempre a passagem, a Páscoa.
Então, aquela ali foi a primeira Páscoa. Quando eles estavam sentadinhos lá, comendo o cordeiro, a erva amarga e o pãozinho sem fermento, aquela era a primeira Páscoa. Para se lembrar que o Senhor libertou eles do Egito. Então, a celebração da passagem, quando o anjo passou por lá e ele não fez nada com o povo hebreu. Essa foi a primeira Páscoa. E os anos seguintes, sempre teve uma celebração da Páscoa, que era para relembrar o que o Senhor fez. O Senhor libertou o povo do Egito. Então, essa foi a primeira Páscoa, e a partir daí tinha Páscoa todos os anos. Mas não tinha nada de coelhinho e não tinha nada de Jesus ainda. E agora que a gente vai começar a falar sobre Jesus. E eu vou falar um pouquinho mais disso no nosso próximo vídeo, que eu vou continuar falando de Páscoa. Então, essa foi a primeira Páscoa. E daí, o próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a verdadeira Páscoa que nós comemoramos hoje. Porque hoje a gente não comemora a Páscoa, a libertação do Egito. Nós devemos relembrar isso e glorificar ao Senhor por ter libertado o povo do Egito. Mas também nós devemos dar a importância para o que aconteceu de verdade na Páscoa, anos depois, que foi a ressurreição de Jesus, tá? Então eu espero você no próximo vídeo, que a gente vai aprender mais um pouquinho da Páscoa, tá? E hoje eu vou deixar uma oração aí para você também, tá? Assim como o anjo da morte passou e ele não foi na casa daqueles que tinham sangue do cordeiro, hoje eu vou pedir para você ir com a sua família na porta da sua casa, a porta de entrada, e junto vocês orarem naquela porta, pedindo para o Senhor proteger a sua casa para que nenhum mal entre, tá? Tchau, gente, até mais!